Vamos ter uma brevíssima reflexão para que em seguida possamos passar a palavra para o tesoureiro da igreja. Primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro, depois de Tiago, Pedro, João. Nós vamos ler Desculpa, eu falei primeira, né? Segunda epístola de Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Brevíssimas considerações nesse texto como parte do nosso exercício, do nosso investimento espiritual nessa manhã do dia do Senhor. Diz o texto: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Como eu falei no começo do culto, ou antes da canção Nas Estrelas, a gente começa a ver os movimentos natalinos nas cidades, shoppings já iluminados, enfeites de Natal, e tudo isso tem a ver com a vinda de Jesus, ou deveria ter a ver com a vinda de Jesus, porque a realidade é que a vinda de Jesus tem sido deturpada por vários movimentos, por várias expressões, por várias fontes de informação. O comércio e a cultura ocidental transformou o Natal, relacionou o Natal especialmente a um velho simpático, gordinho, barbudo, e que acaba sendo o centro do Natal. Agora ele até assumiu sua homossexualidade. Ele tem um vídeo aí que mostrou que esse velho gordinho também é gay, pelo menos é uma proposta, né? Queridos, assim são as fontes de informação em relação à vinda de Jesus. Há dentro da teologia mesmo estudiosos sérios que propuseram, a partir do século XVIII, que nós devemos desmistificar o Senhor Jesus. Eles disseram que essa parte de Jesus acalmar a tempestade, andar sobre as águas, fazer milagre, multiplicar pães, quer dizer, curar enfermos, ressuscitar mortos, isso tudo faz parte da crendice dos evangelistas, isso tem a ver com a fé dos evangelistas. A gente precisa, na verdade, encontrar, além da narrativa dos evangelhos, o Jesus verdadeiramente histórico, o Jesus homem. E aí surgiu uma expressão muito conhecida na teologia, chamada Jesus histórico. Jesus histórico. Temos que descobrir o Jesus histórico. Temos que encontrar quem que é o Jesus histórico. O Jesus por trás dessas narrativas sobre milagres, sobre os eventos sobrenaturais, que não tem a ver, de fato, que na verdade são impossíveis. E é isso tudo é parte daquilo que acreditavam as pessoas que escreveram o Evangelho, e no encontro do Jesus realmente histórico que nós vamos ter aí uma luz. É interessante que o apóstolo Pedro vem, então, nortear a gente a respeito desse assunto. Qual? Esse texto que a gente leu aqui de 2 Pedro 1, 16 a 21, tem muito a ver com Natal. Mas como assim, pastor? Eu não vi nada de nascimento, de manjedoura. Natal é muito mais do que Jesus nascendo na Belém Efrata. Natal é a vinda de Jesus. E sobre o que o apóstolo Pedro se propõe a falar nesse pequeno trecho da sua epístola? Não vos demos conhecer, verso 16, o poder do quê? O poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o quê? Fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade.
Queridos, eu não vim aqui falar de historinha para criança, não. Eu estou falando sério. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Não é fábula engenhosamente inventada, nós não estamos inventando nada. Afinal de contas, nem faz sentido que eles tivessem inventado. A história nos legou que dos 12 escolhidos, 11 deram suas vidas pelo testemunho da sua fé. Você dá a sua vida por uma fábula engenhosamente inventada? Por um conto da carochinha, uma historinha que foi ali criada? Não, você dá a sua vida pela verdade. E o apóstolo Pedro vem dizer, não estou contando para vocês historinha, não. Fábulas engenhosamente inventadas, não é isso não. Eu fui o quê? O que eu fui? Testemunha? Eu vi, gente. Eu vi. É o que Pedro está falando aqui. Mas o Pedro segue dizendo que ele recebeu quem? O Senhor Jesus, que foi ali visto na sua majestade. Veja o final do verso 16, eu fui testemunha ocular da sua majestade, porque ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu fui testemunha ocular da majestade do rei nascido em Belém, porque a promessa do Antigo Testamento é que ele nasceria, e tu, Belém Efrata, Zacarias, e tu, Belém Efratas, de ti me sairá aquele que há de reinar, aquele cujos dias são desde a eternidade, aquele que tem origem na eternidade. Então a profecia era essa, e a profecia se cumpriu, e a majestade do rei se manifestou, e Pedro viu, eu fui testemunha ocular da sua majestade, eu vi quando a voz veio do céu dizendo, este é meu filho amado. E do que Pedro está falando? Do primeiro texto que a gente leu nesse culto. Qual foi o primeiro texto que a gente leu nesse culto? Mateus 17, de 1 a 8, quando estavam quem lá no monte? Pedro, Tiago e João. E o que eles viram? Eles viram o véu da humanidade de Cristo retirado e a sua majestade divina expressa. Ele foi transfigurado. Houve uma transição de figura. A figura se transformou. Por quê? Porque a majestade, a divindade de Jesus se manifestou no monte. E eles ouviram uma voz, e a gente leu isso em Mateus 17, e a voz falou, esse é o meu filho amado. Quer dizer, testificando a divindade do Filho unigênito do Pai, que recebeu honra e glória. E Pedro está dizendo, eu fui testemunha ocular disso, não estou falando de historinha. Verso 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no... Pedro está contando para nós aquilo que o Mateus contou nas palavras dele. Agora o Pedro está aqui como testemunha, eu estava lá. E aí no verso 19, Pedro vai falar sobre que isso tudo é uma confirmação, na verdade. Veja, temos assim, disso que eu estou contando para vocês, tanto mais confirmada a palavra profética. Porque existiam cerca de 300 profecias no Antigo Testamento, dizendo que ele vinha. Sobre o que Pedro está falando? Verso 16, não vos demos a conhecer o poder e a vinda. Então havia profecias no Antigo Testamento que diziam que ele vinha, que ele viria. E aí Pedro está dizendo, a palavra profética foi confirmada. E fazeis bem em atendê-la. Por quê? Porque a palavra profética é o que, meus irmãos? É o que Pedro diz que ela é? Uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Pedro não somente diz que a gente faz bem em atendê-la, mas Pedro está dizendo para nós que a palavra profética é como uma luz que a gente precisa para caminhar nesse mundo escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Até que tudo se estabeleça, até que a plena luz se estabeleça, você vai viver nesse mundo de trevas. E é um mundo de trevas, sem dúvida, sem dúvida. Mas enquanto você caminha nesse mundo de trevas, você faz muito bem em atender a palavra profética, porque eu fui testemunha que ela se cumpre. Ela se cumpriu e eu estava lá, no monte, quando eu vi a voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a palavra profética é como uma luz que brilha para te nortear nessa caminhada escura. E saibam de uma coisa, verso 20, saibam de uma coisa, que nenhuma profecia da Escritura
provém de particular elucidação. Sabe por que se cumpriram as 300 do Antigo Testamento que falava que ele viria? Ele viria nascido em Belém, ele viria nascido da virgem que conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, como disse Isaías. Ele iria sofrer, como diz Isaías 53, quer dizer, são inúmeras profecias. E ele diz, olha, sabe por que se cumpriu? Porque ela não vem de particular elucidação, verso 20. A profecia da Escritura, ela não é uma ideia brilhante que eu tenho. Alguém pensou, vou escrever isso. Não. O que ele diz aí? Verso 21. O quê? Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então como é que é esse negócio, se não é por vontade humana? Porque eu sempre acreditei que a Bíblia foi escrita por homens. Não é não? É lógico que foi escrita por homens. Mas, o que está dizendo aí? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, queridos irmãos, ao invés de ouvir aí as propostas da cultura ocidental, dos estudiosos sobre o Jesus histórico, eu diria para vocês o que Pedro disse. Vocês fazem bem em atender. Atender o quê? A profecia. A profecia que é para nós como uma candeia. Você precisa de luz para iluminar o seu caminho? Então, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus, é a profecia, que não vem de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus. Então, Deus fala com você. E Deus fala com você não é pelo profeta, não é pelo pastor que revela o mistério escondido, não sei o que, não sei o que lá, não. Pedro está dizendo aqui que a palavra profética, que é a Escritura, e aí no verso 20 a Escritura com E bem maiúsculo, para você entender que é a Escritura que fala do Antigo Testamento, e é evidente que o Novo Testamento também é Escritura, porque é inspirado por Deus. O próprio Pedro, nessa epístola, vai dizer, olha, alguns deturpam o que o Paulo diz. Por quê? Assim como fazem com as demais Escrituras. Ou seja, o que Paulo diz também é Escritura. Pedro que fala isso aqui nessa epístola. Ou seja, nós temos aqui a Escritura que é vinda da parte de Deus para nós, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E essa é a luz que a gente precisa. Então, meus irmãos, esse momento de pensar sobre o poder e de pensar na vinda do nosso Senhor, verso 16, precisa ser conduzido pela palavra de Deus, para que nós possamos ter de fato acesso a essa luz que brilha na escuridão, e essa luz é Jesus, Ele é a luz do mundo, e Ele pode iluminar o nosso caminho, e Ele é a graça, o amor de Deus manifesto, que pode nos conduzir, nos tomar pela mão, e a gente precisa dessa candeia, até que o sol brilha, a estrela da alva nasça em vosso coração, e aí sim, tudo estará estabelecido. Por quê? 300 vezes no Antigo Testamento foi dito que Ele viria. Mais de 1000 foi dito que Ele viria a segunda vez. E é quando a estrela da alva brilhará perfeitamente. Será dia perfeito. 300 se cumpriram e Pedro está dizendo, eu fui testemunha ocular disso. Faz bem vocês em atendê-las. Afinal de contas, se 300 se cumpriram, não se meta a besta de duvidar de mais de 1000 do Novo Testamento, que fala da sua segunda vinda e do episódio da estrela da alva que há de nascer no vosso coração e vai ser então dia perfeito. Amém.